Olá, meus amores! Estou passando aqui para desejar uma feliz Páscoa a todos vocês, a todas as famílias e dizer para vocês que a Páscoa é maravilhosa, é algo de Deus, é algo de Jesus. E sim, eu gosto muito de chocolate, eu gosto de dar presente, também gosto de dar chocolate de presente. Eu também gosto muito do coelhinho. O coelhinho é um animalzinho muito lindo que Jesus criou, que Deus fez. E ele é muito fofinho, mas que a Páscoa, ela é algo muito mais maior, é um sentido muito mais maior. É a ressurreição de Jesus Cristo. A história você acompanha aqui na Bíblia Sagrada. Você deve ter aí na sua casa. Mas o que a tia queria falar hoje, o que eu, Joana de Lima, quero falar, é com as minhas palavras. Eu quero dizer assim que para vocês, eu pedi muita inspiração para fazer esse vídeo de Páscoa e não veio uma inspiração tão infantil. Acredito que essa palavra não seja só para as crianças, né? Essa palavra desse vídeo, mas que Deus queira falar com todos vocês que estejam assistindo, adultos, jovens, crianças. E assim, Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do céu, da terra, do mundo, quem criou eu, quem criou vocês, esse Deus maravilhoso, ele viu tudo que o povo estava passando aqui na terra, ele olhou e viu tudo o que estava acontecendo aqui e todas as situações que o ser humano passa, que são boas, mas também que são ruins, né? Então, o que Deus Pai, Deus fez? Deus veio a esse mundo em forma humana. Ele veio em forma de Jesus Cristo. Então, a forma humana de Deus aqui na Terra foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus, quando veio a esse mundo, Jesus, ele fez milagres, ele fez o bem para as pessoas, ele curou as pessoas, ele libertou. Enfim, quando ele esteve aqui nesse mundo, ele só fez o bem, só trouxe paz, só trouxe amor, nos ensinou a perdoar, nos ensinou a não julgar o nosso próximo, a não ficar preocupado com as coisas da vida, né? E amar a Deus, amar as pessoas, amar a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus trouxe muita paz, muito amor, né? E muitos ensinamentos. E só fez o bem aqui na terra. Mas também, quando ele esteve aqui em sua forma humana, né, Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele passou por muitas coisas que o ser humano passa, né? Ele passou perseguições, ele passou por traições, ele passou por injustiça, né? Por tentações do inimigo. Então Jesus passou por muitas coisas aqui nesse mundo também ruins. E ele venceu todas essas coisas. Jesus fez discípulos quando ele estava aqui. E os discípulos que ele fez, os 12 discípulos que ele fez, foram de pessoas comuns, pescador, médico. Ele reuniu pessoas comuns daquele povo, daquela época, para ser os seus discípulos, né? Então, ele também sofreu com a traição de um de seus discípulos, que foi Judas. E Jesus sabia, quando se aproximou a Páscoa, de que ele iria passar pela cruz, que ele iria passar por esse sacrifício. Naquele momento, e pediu para Deus que ajudasse a suportar aquela situação, orou com seus discípulos, e até que Jesus foi levado pelos soldados, Jesus foi condenado, né? O povo escolheu que Jesus fosse crucificado e libertou Barrabás, que na época da Páscoa poderia se escolher um dos condenados, né, para ser solto, mas o povo escolheu a Barrabás. Então Jesus foi condenado e ele sabia que não tinha condenação nenhuma, né? Que Jesus não tinha nenhum pecado. Mas Jesus sabia Deus sabia que tinha que passar por aquilo ali. E aquele grande sacrifício que foi
a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, por esse sacrifício de morrer na cruz, né? De dar a vida para nos salvar, nós, a criação dele, para nos salvar. Então Jesus passou por esse momento, né? A morte, né? Que é algo que o ser humano, nós passamos quando a gente perde um ente querido, né? Então a gente tem que passar por esse momento. E quando a gente sabe que está na nossa hora também, que a gente vai morrer, que passa por esse momento. Então a mensagem da cruz é que a grande felicidade é que Jesus venceu a morte, né? Então Jesus ressuscitou, né? Jesus ressuscitou e ele vive. Então, porque ele vive, é que ele trouxe vida e vida com abundância. Então, a gente crê que a morte não é o fim. Então, o que acontece? Então, essa esperança, a esperança da paz, dessa mensagem da cruz, porque Jesus ressuscitou, Jesus vive, né? Ele ressuscitou, apareceu para várias pessoas, para os seus discípulos. E depois também que aconteceu a mensagem da cruz, que Jesus foi morto na cruz, que ressuscitou, ele nos enviou o Espírito Santo, né? Que é o Espírito de Deus, que é o Espírito dele. E o Espírito Santo está aqui nesse mundo, está aqui em nós, né? E essa grande promessa que veio de Deus, esse grande presente. Então, Deus Pai, Criador de todas as coisas, Deus Filho, em forma humana, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. E essa mensagem da cruz, essa mensagem de Jesus Cristo, é a mensagem que nos traz fé, que nos traz esperança. E a fé nos faz, né, ter força em todos os momentos que são tão difíceis que o ser humano passa aqui nessa terra, como a gente está passando, né, por esse momento de pandemia, de ver tantas pessoas, né, doentes, todas as pessoas perderam seus entes queridos, né. Então, essa mensagem de Jesus, né, por esse sacrifício de Deus, é que nós criamos que a morte não é o fim de tudo, né, que a gente tem a vida eterna com Deus. E essa esperança que é o nosso alimento, que é a nossa força para suportar todas as coisas que a gente passa nesse mundo. Então, quando Jesus vê esse mundo, ele passou por tudo aquilo que o ser humano possa passar também de ruim, né? Porque ele suportou, ele conseguiu suportar todas as coisas. E pelo nome dele, né? Pela história dele, pela fé nele, que é Deus, é que a gente também consegue suportar todas as coisas. Acredito que alguém que esteja aí assistindo precisava ouvir isso, essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança. E dizer assim, que a Páscoa é um momento que a gente lembra muito da ressurreição de Cristo, mas que todos os dias a gente vem a lembrar de Deus e do que Ele fez por nós lá na cruz, pelo amor que Deus tem por nós, né? E sobre as crianças, eu separei aqui um versículo da Bíblia que Jesus fala das crianças. Jesus abençoa as crianças. E traziam-lhe crianças para lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixe vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então Jesus abençoava as crianças e delas é o reino de Deus, e como elas nós temos que ser, né? Como crianças. Não como crianças na maneira de agir, né? A gente é adulto, mas no coração. Ser como crianças. E eu desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, uma Páscoa iluminada por Jesus, muita união na família, muita paz, muita saúde, a cura para quem esteja doente, que esteja enfermo, o consolo para quem esteja perdido,
um ente querido, que Jesus venha consolar vocês e que seja uma Páscoa abençoada e muito feliz. Um beijo, feliz Páscoa, fique com Deus, tchau!